Olá, bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 29 minutos, segunda-feira, mais uma semana começando, 6 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Olha só essa notícia, uma criança foi morta após ser violentada sexualmente. Quem tem as informações é o Lucas Abate, que está ao vivo em Lajeado, onde o crime aconteceu. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciane, a todos que nos acompanham. Mais um crime que choca, mais um crime revoltante de violência contra a criança. A menina Ágata Rodrigues, de apenas 5 anos, Luciane, foi morta no último sábado, abusada sexualmente, morta e foi arremessada no rio pelo agressor. Esse homem que já está preso e nada disse às autoridades. Nós viemos até Lajeado, estamos acompanhando o velório e daqui a pouco eu trago todos os detalhes de mais um crime horroroso contra crianças aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo, Lucas, daqui a pouco então você volta. Glauco Paza, bom dia para você, se é que a gente pode falar bom dia, né? Semana começando com um crime chocante, bárbaro como esse, uma nova história envolvendo uma criança abusada, assassinada e o corpo, uma nova história em que o corpo é jogado nas águas, agora lá no Rio Taquari, Lajeado, Glauco. Com requintes de crueldade, né? Bom dia, Lu, bom dia a todos. E eu vou aqui expressar o que muita gente fala. Louco, esse cara é louco. Será que é só isso? A polícia tem que apurar, tem que ir a fundo. Agora, que coisa triste, mais um futuro que se perde. E outra, o agressor estava ali, ó, era conhecido da família, Lu. Ai, que terrível essa notícia, gente. 5 aninhos. Daqui a pouco, então, a gente traz todas as informações ao vivo de Lajeado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Agora 11 horas e 31 minutos. Olha só o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Nós vamos falar sobre este caso. Carros de verdade. Olha aí a imagem na tela. De verdade, mas parece até carro-choque de parque de diversões, né, gente? Mas são 2 carros de verdade que, olha ali, no meio de Capão da Canoa, área central, começam a bater entre eles de propósito. Que é isso, gente? Olha lá. Vai de novo. E bate em cheio no carro, começa a arrastar, o outro segue por cima do meio-fio, leva uma placa. O que será que aconteceu? Qual o motivo desse desentendimento entre esses motoristas? Como será que isso aí acabou, hein? A gente traz essas respostas logo mais. E a gente também vai trazer um flagrante que vem da Serra. Olha só a imagem na tela. Foi um atropelamento terrível, uma colisão entre um carro e uma moto. E aí o carro, olha lá, acaba atropelando a motociclista, uma idosa de 60 anos que estava ali conduzindo esta motocicleta. O motorista do carro fugiu. Ele bateu na moto, atropelou a motociclista e fugiu, gente, fugiu. Isso aí aconteceu nesse fim de semana, na Serra. Já, nós vamos mostrar todos os detalhes sobre este acidente terrível. O motorista que fugiu, a comunidade avisou a polícia, o carro foi encontrado e daqui a pouco a gente traz todas as informações sobre esse acidente terrível que resultou na morte desta idosa de 60 anos. Terrível acidente lá em Bento Gonçalves. Logo mais, todas as informações. Agora um recadinho. Há quase 200 anos, o futuro do Brasil foi transformado no 7 de setembro. Agora é a vez do teu futuro. Na Semana do Brasil da Uniaselv, tu aproveitas uma condição super especial para começar tua graduação no melhor EAD do país. Tudo que tu precisas fazer é te inscrever pelo Uniaselv Leo App. Assim, tu garantes 2 mensalidades grátis, mais uma bolsa de estudos a partir de 40% para o curso inteiro. Mas isso só vale para as matrículas feitas pelo Uniaselv Leo App, hein? Tem que fazer lá no aplicativo para garantir. Chegou a tua vez de estudar no EAD nota máxima no MEC da Uniaselv, o único com tutor exclusivo por turma. Então corra, porque é só até o dia 13.
Transforme o teu futuro, venha para a graduação EAD da Uniaselv. Muito bem, 11 horas e 34 minutos. Presta atenção porque essa história aqui é muito revoltante. Aconteceu em Lajeado no fim de semana, deixou toda a região do Vale do Taquari em choque e todo o Rio Grande do Sul, né? É uma notícia trágica envolvendo uma criança, gente. De novo, uma criança vítima da violência. Uma menina de 5 anos foi morta após ser violentada sexualmente por um homem que era amigo da mãe. Amigo. Era, né? Veja agora, então, na reportagem do Lucas Abate. O ursinho Ted é a lembrança que Thaís guarda da filha Ágata. O Ted. A avó se apega ao sorriso da menina, que, segundo ela, sempre foi muito brincalhona. Ela brincava aqui, tem os tios, sobrinhos, tio, né? Os meus filhos, os outros. E ela brincava sempre aqui, porque ela mora aqui do lado, então vivíamos mais ali. O crime aconteceu aqui, às margens do rio Taquari, em Lajeado, e a cerca de 500 metros de onde a criança vivia. Era por volta do meio-dia de sábado, quando Ágata foi convidada por um conhecido da mãe para ir ao mercado. O homem, então, desviou a rota para abusar sexualmente da menina e depois jogá-la na água. Ele ia lá em casa, ele brincava com as crianças, eu não via maldade nele, ninguém viu a maldade nele. Porque ele brincava com as crianças normal, com nós também, nós brincava com todos entre nós assim, nós brincava. Eu não vi maldade nele, mas ontem também não, quando ele saiu com a Ágata. A Ágata só foi encontrada por volta das 5 horas da tarde. Ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. O assassino foi preso no mesmo dia, enquanto caminhava por esta rua. As roupas dele estavam sujas de barro. Ele tinha sinais de arranhões, assim, como se tivesse participado de uma luta corporal, alguma questão assim, né? E o local era lá bastante embarrado, né, onde a menina foi localizada. De acordo com a polícia, o criminoso tem histórico de descumprimento de medida protetiva. Ele também foi preso em julho deste ano por porte ilegal de arma. Meu Deus, Glauco, que horror. Olha a Ágata, olha esse vídeo, olha que criança linda com um futuro pela frente, pelo amor de Deus. Olha só que criança linda e que teve, né, a vida interrompida de uma forma tão cruel, tão bárbara, Glauco. Que é isso? Que mundo é esse, Lu? Que mundo é esse? Que homem é esse que fez isso com uma criança? Aquilo que eu falei no início, tem gente achando, não, isso é louco. Outro pode dizer, não, é doente. A polícia agora é que vai tratar desse assunto. Mas vamos aqui, ó. Vamos mencionar um fato que é extremamente preocupante. Uma pessoa que era conhecida da família, das relações. Então, Lu, infelizmente, não existe amizade acima de qualquer suspeita. Não tem. Cuidado, abra o olho com quem o seu filho, a sua filha anda. Você conhece exatamente aquela pessoa que você bota para dentro de casa? Não quero aqui causar pânico, mas é que as pessoas estão causando pânico nas ruas. Sim. Contra uma criança de 5 anos. E outra, ele estava caminhando na rua depois. Ele fez tudo o que fez e estava caminhando na rua. Mas, Glauco, o que tu estás falando é exatamente o que as estatísticas dizem também. 70%, 80% dos crimes envolvendo crianças, crimes sexuais, ocorrem por pessoas que têm relação com a família, né? No ambiente familiar, e ocorrem ou dentro de casa ou no ambiente familiar. Ou seja, essa menina, Ágata, ela saiu com este rapaz porque ele era um conhecido, era amigo da mãe, ou seja, havia uma relação de confiança. Bom, a gente segue então falando desse assunto, né, Glauco? Vamos voltar lá para Lajeado, porque o corpo da menina, da Ágata, vai ser enterrado daqui a pouco em Lajeado, e o Lucas Abate está acompanhando esse caso terrível, Lucas. A gente que já acompanhou o caso do Miguel, da Vitória, do Rafael, do Bernardo, a gente está cansado de mostrar que crianças, né, acabam perdendo a vida num absurdo como esses, hein, Lucas? E mesmo, Luciana, acompanhando todos esses casos, é impossível a gente não se chocar, não se revoltar
toda vez que um caso parecido acontece, como foi o da Ágata agora, apenas 5 anos de idade. Estava brincando na frente de casa, foi até o mercado por um conhecido, uma pessoa que ela tinha um certo apreço, a ponto de pedir para a mãe para acompanhar o homem até o mercado e sofrer dessa forma. Ser abusada sexualmente e depois jogada nas águas do rio Taquari. Pois bem, Luciana, a gente está aqui acompanhando o velório da Ágata. Começou por volta das 7 horas da manhã de hoje. Bastante gente já passou por aqui, muitos familiares, amigos da mãe já passaram por aqui para prestar as últimas homenagens, a solidariedade à menina. E o sepultamento deve ocorrer daqui a pouco, por volta do meio-dia. Está tendo aqui na capela uma última cerimônia religiosa. Um pastor veio aqui a pouco, está fazendo uma celebração e logo mais o corpo deve ser levado até o cemitério municipal de Lajeado, que fica a cerca de 200 metros desse ponto. A gente acompanhou aqui, família, claro, bastante abalada, mas também revoltada com toda essa situação que aconteceu. Eu imagino. Eu tô aqui abalado, você também tá abalado, né, Glauco? Olha, eu não sei nem o que dizer, porque... Pai. Não precisa ser pai ou mãe de criança dá uma dor no peito, ver sabe? Uma aberração que é isso aí, né? Nossa, é uma coisa muito forte a gente pensar que uma criança... Olha ali a Ágata. Uma criança, né, com toda a infância, toda a vida pela frente, que brinca... Ou seja, ela tinha uma relação de confiança com esse rapaz. Pensou, vou lá no mercado. Normalmente as crianças gostam de ir no mercado para comprar docinho. Daqui a pouco sobra, né, um chocolate, uma balinha. É algo assim que... Nossa, assim, eu não consigo nem pensar o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa mãe, sabe, Glauco? Eu não consigo pensar como uma pessoa dessas que fez isso vai viver o resto da vida também. Não sei. Como é que pode, Lu? E como vai ficar essa mãe, né? Agora, Glauco, o assassino, ele foi preso... né, preventivamente por estupro de vulnerável seguido de morte. A pena prevista em lei, 20 a 30 anos. Né? A investigação vai ficar por conta da delegacia especializada em atendimento à mulher, mas o delegado que atendeu o caso no fim de semana, porque fim de semana é sempre esquema de plantão, né, Lucas? Esse delegado falou com você o que ele já conseguiu adiantar em relação às investigações, Lucas? Luciane, só rapidinho, antes de chamar o delegado, queria contar também uma situação do velório. A gente viu na reportagem a mãe, a Thaís, da Ágata, o tempo todo segurando um ursinho de pelúcia, o Ted, que a gente mostrou na reportagem. E hoje, durante toda a manhã, ela permaneceu agarrada nesse ursinho, mostrou aqui para nós da imprensa e disse a todo momento que era o brinquedo preferido da Ágata e é o que ela vai se apegar agora como recordação da filha. Sobre o delegado Odinarte, que atendeu durante o final de semana, a gente conversou com ele. A gente pode ouvir agora um trecho que ele dá mais detalhes sobre o crime, sobre como tudo aconteceu. O corpo da menina estava totalmente nu, submerso na água, boiando, né? E os policiais e os bombeiros levaram imediatamente ela para o hospital. E nos prontuários médicos veio o registro de que ela tinha sinais de violência sexual. Agora, 11 horas e 42 minutos, nós estamos mostrando um caso revoltante que aconteceu nesse fim de semana. Um crime bárbaro, chocante, cruel. Uma menina de 5 anos foi abusada sexualmente. A menina Ágata, que vocês estão vendo ali na tela. Agora, o rapaz, esse criminoso abusador que cometeu esse crime. E daqui a pouco vocês vão ver o rostinho da Ágata. Linda, querida, tá aí ela, ó, meu amor. Ela perdeu a vida nesse crime bárbaro, foi estuprada, foi morta, o corpo jogado no rio Taquari. Isso aconteceu no sábado. Ela havia saído para ir no mercado com um conhecido da família. E aí a mãe desconfiou porque começou a demorar muito, né, Lucas? E aí ela procurou a polícia porque notou que algo estava errado, né, nessa história. E até para tentar explicar mais ou menos como é que foi toda a dinâmica desse crime, Luciane, a família mora a cerca de 3 quadras desse mercado. Tem que dobrar uma esquina e depois anda 3 quadras e chega nesse mercado que fica de fundos para o rio Taquari. A criança estava em casa por volta da 1 hora da tarde com a mãe, com o irmão. Esse homem estava por ali e convidou a menina para ir até o mercado. Ela chegou a pedir a autorização da mãe e a mãe disse que, claro, ela poderia ir. Eles dobraram a esquina, Luciane, passou 1 hora e não retornaram do mercado. Então a mãe, desesperada, claro, saiu correndo, saiu em busca de informações, não encontrava nada, encontrou por acaso
uma viatura da Brigada Militar, pediu ajuda e a partir daí os policiais já iniciaram essas buscas, inclusive com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Só por volta das 5h30 da tarde, praticamente, que o corpo da menina foi encontrado. Na verdade, ela estava ainda com vida, ela estava boiando nas águas do Rio Taquari. Ela estava com vida, os bombeiros Lucas, retiraram ela da água. Ela estava viva ainda? Um detalhe mais cruel que a gente tem dessa história, Luciane, é que ela foi jogada no rio com vida ainda por esse homem. No momento que ela foi encontrada pelos bombeiros, ela ainda tinha poucos, mas ainda tinha sinais vitais. Ela foi levada para o hospital Bruno Borne, aqui em Lajeado, onde por cerca de 20 minutos os médicos tentaram reanimar a menina, mas infelizmente a morte foi confirmada por volta das 5h40. E mais ou menos nesse momento em que a menina lutava pela vida no hospital, esse homem, o Juliano, estava andando por aí, Luciane, um pouco desorientado, um pouco perdido, andando pelas ruas de Lajeado e foi preso pela Brigada Militar. Estava com a roupa toda suja de barro, toda molhada e inclusive um sinal que mostra que houve uma luta corporal. A Ágata tentou lutar, tentou se desvencilhar desse homem, é que tinha sinais pelo corpo dele de arranhão, como se ele tivesse sim se envolvido em uma luta corporal. Nossa, não consigo nem imaginar, Lucas. Uma criança, hein, Glauco? Uma criança de 5 anos em luta corporal com um brutamonte. Ô, Lu, um monstro que nem esse. Olha essas imagens que estão aparecendo dela. Que menina linda, saudável. Agora você olha uma criança dentro de um caixãozinho. Caixão de criança, pequeno. Eu não quero nunca viver, eu já vi essa cena. Eu não quero que ninguém presencie isso. A pior dor de todas. Deus me livre. Ô, Lucas, e a gente se pergunta, ele era conhecido, ele era realmente amigo, ele frequentava a casa da Ágata, porque para ela querer ir no mercado havia uma certa confiança, né? Uma relação ali de confiança, ou seja, não, eu conheço o Juliano, vou ir então no mercado com ele, e a mãe também permitiu, né? E a própria mãe nos contou, Lu, que quando ele convidou a Ágata para ir ao mercado, a Ágata pegou na perna dela, segurou na perna dela e perguntou: mãe, posso ir? E a mãe disse que autorizou porque ele era uma pessoa conhecida e não tinha qualquer desconfiança. E até sobre essa relação entre a mãe, a Thaís e o Juliano, a gente tem um trecho que o delegado explica bem como é que era esse relacionamento entre os dois. Segundo a mãe, né, eles eram amigos há alguns meses. Eu indaguei se havia relacionamento afetivo entre eles, ela negou. Ela vinha de um processo de separação recente do pai da menina, de 7 meses. Então esse amigo frequentava a casa dela, né? Tinha amizade em comum com outros amigos dela. Mas ela não tinha muito conhecimento dele, não. Ou seja, na verdade, ele era um conhecido, ele frequentava ali a casa, né? Agora 11h47. Em Glauco, era, na verdade, uma pessoa que frequentava, ela não sabia muito do histórico, certamente não sabia, inclusive, que ele tinha passagem pela polícia por violência doméstica, né? Confiava. Eu acho que passa de amigo para conhecido. Existe muita diferença nessas duas coisas, né, Lu? Mas frequentava a casa, né? Então já tinha um grau de intimidade. Exato. É claro que a polícia, eu acho que vai mais a fundo, essa questão do relacionamento. Talvez ela não tenha, né, não quis deixar claro, mas enfim. Bom, não vem ao caso. O fato é o seguinte: conhecido, não era amigo. Que é amigo, não faz isso, né, Lu? Não faz. E outra, né? Ela não tinha todo o histórico dele, né, Lucas? Pelo jeito era aquela coisa assim, não sei se eles eram vizinhos, acho que a polícia não chegou a confirmar, mas certamente devia morar na região, porque ele estava ali a pé, né, foi até o mercado. Então devia ter essa convivência, né? Não necessariamente melhores amigos, mas aquela convivência, né, Lucas? Então, ele morava a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da casa onde a Ágata vivia com a mãe e com o irmão mais novo. E até ontem, durante a conversa que eu tive com ela estava, claro, muito abalada, bastante emocionada e até com uma certa dificuldade de ter um pouco da descrição de todas as situações, mas ela me relatava que o Juliano, esse homem, era uma pessoa acima de qualquer suspeita, que chegava na casa, que era conhecido das pessoas da região, que muitas vezes, e esse detalhe me chamou a atenção, muitas vezes brincava com as crianças que moravam ali na redondeza. Jogava bola,
fazia alguma brincadeira com os carrinhos, com as crianças. Então, era uma pessoa que se aproximava já das crianças ali da redondeza. E por isso que a família tinha essa proximidade com ele, de certa forma até essa confiança, porque pelo que a mãe me disse, ela, claro, nunca, jamais teria imaginado que ele faria algo com a menina Ágata. E Glauco, é exatamente aquela questão que a gente estava falando. Ou seja, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. E a gente precisa alertar as pessoas em casa que abusador não tem cara, não. É verdade. As pessoas acham assim, não, mas eu vou reconhecer. Se o cara for aí um abusador, um criminoso, eu não deixo entrar aqui dentro de casa. O problema é que às vezes já está dentro da sua casa e você nem imagina. Às vezes é o namorado, um vizinho, um amigo, padrasto, tio, né? Então, assim, pode ser qualquer pessoa, desconfie. Logo que eu tenho um amigo que trabalha no HPS, ele disse, vocês não têm ideia da quantidade de criança que entra aqui, vítima de maus tratos e que não chega na mídia, mas sobrevivem. Muita gente, muita, infelizmente. Agora, eu lembro lá da minha infância, Lu. A minha mãe já dizia, não aceita nada de estranho, não aceita uma bala sequer. Eles estão se especializando. Viu o grau de confiança que esse rapaz já tinha, né? Porque ele brincava com as outras crianças. Ah, ele é muito querido. Ele é da região, ele brinca com as crianças. Ele tem já uma certa intimidade. Então, ele é um rapaz de respeito. Cuidado, abra o olho. Abra o olho sempre, né, Lucas? Porque ele, como a gente disse aqui, não tinha cara de que iria fazer um crime desses. Mas não só abusou, como matou essa menina, Lucas. Luciane, deixa eu trazer um dado já em questão de abuso que foi me passado pela capitã aqui de Lajeado, que coordena também aquele ProERD. O ProERD, que é um programa de proteção às drogas para os jovens, que não estava tendo atendimento presencial por conta da pandemia e recentemente as crianças, adolescentes voltaram a frequentar o ProERD. E ela me contou, Luciane, que nessa semana, só nessa semana que passou, 3 alunos, 3 crianças que participam do ProERD narraram para os policiais situações de abuso ou maus tratos dentro de casa. E isso a gente está falando uma semana e de Lajeado, apenas da cidade de Lajeado. Então é um número realmente estarrecedor. A gente fala, né, Luciane, que a gente acompanhamos o caso Miguel, o Bernardo, o Rafael, enfim, tantos outros casos que aconteceram recentemente e mesmo assim a gente segue se chocando, segue se revoltando. E com os policiais, mesmo os mais experientes, essa situação não é diferente. E ouçam agora o que diz o delegado Dinarte sobre o atendimento dessa ocorrência, sobre como foi para ele e para os policiais se depararem com essa situação brutal. Foi a ocorrência mais difícil em toda a minha carreira policial. Vários dos policiais que estavam lá na delegacia eu conheço, são experientes policiais militares, e não havia um só agente de segurança que não estivesse consternado lá. Foi difícil para muitos ali conter o choro. Muitos são pais também, né? E a revolta se misturava com a tristeza, porque a mãe estava lá também presente, com familiares da criança e amigos, né? 11 horas e 52 minutos, nós estamos trazendo detalhes sobre esse crime bárbaro que aconteceu em Lajeado. Um homem que era conhecido da família, matou, abusou sexualmente e jogou o corpo da menina Ágata, de 5 anos, no rio Taquari. O Lucas Abate acompanha o caso desde domingo. É um caso que deixou todo mundo muito consternado. E Lucas, Glauco, me remete muito ao caso Miguel, ou seja, eu vi um filme agora, quando o delegado Dinarte diz que muitos não conteram o choro. Você lembra, né, Glauco? Uhum. Lembra do delegado Antônio Ratz, lembro. quando descobriram a morte do menino Miguel, gente, em Imbé. Ele, na primeira coletiva, ele chorou, e a gente chorou junto com ele, né, Glauco? Porque foi uma coisa muito forte, né, Glauco? Isso me traz 2 coisas, Lu. Primeiro lugar, que eles são humanos. Óbvio. Não é a insígnia, nós, né? Não é a arma que fala mais alto, não, é o sentimento ainda. Só que uma outra coisa que me diz isso é o seguinte: gente, onde nós estamos chegando? Se as autoridades policiais estão se sentindo impactadas, olha que dias nós vivemos, Lu. É preciso ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de humanidade.
e ajude. Então é preciso que todo mundo ajude quem está passando por dificuldades. Eu sei que nesse caso era mais difícil, mas muitas vezes tem a agressão, tem a violência que as pessoas estão vendo, mas fazem que não veem. E aí entra, né, ô Lucas, entra inclusive a atuação de vizinhos, de conhecidos, porque muitas vezes a polícia consegue agir e evitar o pior graças à denúncia. Então, todos nós temos o dever de proteger as nossas crianças. Isso aí está na nossa Constituição, está no ECA. É nosso dever proteger as crianças, né, Lucas? Ou seja, se lá em Lajeado, em uma semana, já teve 2, 3 casos, imagina no Rio Grande do Sul. Eu fiquei apavorada quando esse meu amigo que trabalha no HPS aqui me disse, Lu, é um caso pior que o outro. Vocês iriam ficar pasmos, iriam ficar chocados, enojados, e a gente tem que lidar com isso. Ou seja, eles ficam chocados, a polícia fica chocada, nós ficamos, vocês em casa então, né, Lucas? É algo que nos toca muito isso. E a gente está falando, Luciane, de gente, de pessoas profissionais que trabalham há muito tempo com isso, já viram de tudo. O delegado Dinarte, ele é responsável aqui pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas. Facção, traficante, gente que mata, que faz crimes cruéis. E esse caso é um caso que atinge, que abala um policial experiente como o Dinarte para ver a crueldade que foi feita com essa criança. Até, Luciane, um fato curioso que se tem em relação a esse caso, a gente está aqui quase na entrada da cidade, quem conhece Lajeado fica bem próximo à entrada, à rodoviária de Lajeado, onde está ocorrendo o velório da menina e daqui a pouco já vai ter a saída para o cemitério, que fica bem pertinho aqui para o sepultamento. Só que um fato curioso é que do outro lado da rua, de onde a gente está agora, é o Presídio Estadual de Lajeado, onde o Juliano está preso nesse momento, e inclusive está em uma cela isolada, porque o que a gente tem de informações até é um crime que revoltou bastante a população, revolta a comunidade e até mesmo dentro do presídio ele sofre ameaça. Então ele não pode se misturar com outros presos e está sendo mantido na que eles chamam a cela de seguro. Tá certo, Lu, Lucas. Oi. Só para terminar aqui, o delegado disse o seguinte, ó, delegado Dinarte, que pela experiência deles, ele tinha convicção de que a intenção do rapaz era jogar a criança no rio. Ou seja, né, era um crime planejado, né? Só aumenta a crueldade. É um crime planejado. Ô, Lucas, daqui a pouco, então, você traz essas informações, ou seja, a investigação, se era ou não um crime premeditado, se ele já chamou essa criança para ir no mercado, porque ele tinha a intenção de abusar, matar e jogar o corpo no rio. Então, daqui a pouco, a gente traz todos os detalhes. Agora, presta atenção, 11 horas e 56 minutos, tem uma imagem de um crime de trânsito que matou uma pessoa aqui no estado. Dessa vez foi na Serra, em Bento Gonçalves. Ô, Glauco, que horror isso. A imagem diz tudo. Exato. Mas me explica o que aconteceu. É claro que visivelmente, né, pela gravidade ali da batida, a motociclista, a condutora ali da moto, né, acabou falecendo. Mas me conta o que aconteceu, que horror isso. Vamos aos detalhes então, Lu. Isso aconteceu ontem à noite, no final da noite, em Bento Gonçalves, no bairro Licor Sul. A gente observa aí nas imagens, né, este carro que tenta ultrapassar um outro veículo. Ele vem em velocidade avançada. Ô, Glauco, vamos te interromper um pouquinho, porque daqui a pouco a gente volta. Porque lá em Lajeado está começando ali o funeral, ou seja, eles estão começando a conduzir o caixão onde está o corpo da menina Ágata. Eles estão encaminhando, então, o corpo que estava no velório, agora para o cemitério, onde vai ocorrer o sepultamento. O Lucas Abate me ouve, pode narrar o que está acontecendo aí nesse momento ao vivo? Oi, Lucas? Luciane, sim, Terminou há pouco a cerimônia aqui do velório da menina Ágata Rodrigues, de 5 anos. A família, claro, bastante abalada, bastante emocionada. O caixão foi retirado há pouco. E como o Glauco tinha dito, Luciane, é muito triste a gente ver um caixão pequenininho, um caixão de uma criança daquele tamanho, perder a vida dessa forma brutal. E a gente acompanha agora a mãe dela ali, junto com a avó, a Thaís e a Simone, estão juntas com o ursinho Ted. E um fato que chama a atenção é que ela colocou uma camisetinha da menina Ágata no ursinho Ted. Eles estão ali reunidos, muito abalados. É uma situação, uma cena muito triste que infelizmente
a gente acaba acompanhando por aqui. Aquela que está com o ursinho ali, Lu, é a mãe. Ao lado dela, à esquerda, é a Simone, que é a avó da criança. Nossa, que coisa horrível isso, infelizmente. E Glauco é uma mãe super jovem, né? Uma avó jovem. Que tem a força, ô Lu, que tem a força essa família para tentar. Eu sei que é muito difícil, principalmente nesse momento a gente falar uma coisa dessas. Mas elas vão ter que seguir a vida e como vão seguir? Tem que dar muita ajuda, né? Nossa, muito. E Lucas, agora então, o caixão, toda a família está se deslocando para o cemitério. Isso fica longe daí ou é próximo? Isso, fica a cerca de 100 metros daqui. Subindo a lomba aqui, a gente vai acompanhando também junto com eles para trazer essas informações, Luciane. Fica aqui do ladinho o cemitério municipal de Lajeado. A gente está só se ajeitando aqui, a gente vai fazendo tudo ao vivo, a gente está um pouco enrolado no fio, Luciane, mas fica estamos tranquilo. seguindo, estamos ao vivo seguindo. Ali na frente está o carro da funerária carregando o caixão e a gente consegue ver também que várias pessoas estão com uma camiseta branca. Isso foi um combinado da família, claro, um sinal de paz, não de luto, mas de paz, de pedido de justiça para as crianças, para que outras crianças não tenham que sofrer como a menina Ágata sofreu. E a gente está vendo que tem inclusive criança ali, né? Dá para ver na imagem, criança acompanhando. Que coisa dolorosa, realmente. Mas nós temos que falar isso, gente. Você que está em casa, você que não precisa, é como eu falei antes, não precisa ter filho. É só ter um pouco de coração para ver uma imagem dessas e ficar tocado. É óbvio, pelo amor de Deus. E as crianças são o nosso futuro. São o nosso futuro, né, Glauco? Ou seja, é uma criança de 5 anos. Ela teve a vida interrompida de uma forma tão cruel, tão bárbara. A própria mãe é jovem também, né? Tem toda uma vida comprometida agora. Nossa, de toda a família, né? Porque isso acaba desestruturando toda uma família, gerando trauma. Então, daqui a pouco o Lucas volta com mais informações. Lucas, pode chamar, pode interromper que a gente para tudo aqui. Só nos chamar, tá? E seguimos aqui. Tá certo, combinado. E seguimos então aqui, Glauco, com o atropelamento de Bento Gonçalves. Você que está chegando agora, um acidente terrível. Um carro bateu em cheio numa moto, atropelou a condutora, uma idosa. Explica agora sim, com mais calma, Glauco, o que aconteceu isso lá em Bento Gonçalves. Relembrando, aconteceu ontem à noite, Bento Gonçalves, no bairro Licor Sul. Pelas imagens, a gente vê aí que este carro tenta fazer ultrapassagem num outro veículo. Ele vem numa velocidade avançada e bate de frente nesta motocicleta. De frente mesmo, né? Você viu o impacto aí. Nesta motocicleta estava a Ana Donati Triquez, de 60 anos. Ela acabou sendo atingida em cheio. O motorista deste carro que atropelou fugiu. Ela foi atendida no local, mas não resistiu, acabou morrendo. Só que esse motorista que fugiu do local, ele acabou sendo localizado depois. Moradores deram informações a respeito deste veículo aí onde ele estava. E a Brigada Militar fez as buscas e chegou então a este homem, este motorista que fez este atropelamento. Agora o detalhe, ele não quis fazer o teste do bafômetro, Lu. É uma coisa que chamou a atenção também. Não vamos julgar aqui, logicamente, mas é um instrumento. Foi detido. Foi preso, está à disposição lá na investigação, só que não quis fazer o teste, né? Pois é que aqui a gente vê assim, tem duas questões erradas, né? Aqui ele está fazendo uma ultrapassagem, a gente vê que está quase lá, né? Aqui tem uma calçada, ó, tem uma entrada, parece. Aí ele surge aqui, ó, bem no canto, ó. E aí ele faz essa ultrapassagem, a outra senhora que estava vindo aqui numa moto, acho que tipo aquelas bis, né? Bate uma moto em de cheio, cilindrada pequena, né? Exatamente. E a gente vê na imagem que a senhora, ela vai para cima do veículo. Ou seja, é muito violenta essa batida, Glauco. Eu fiquei assim, chocada quando eu vi, porque ela acaba voando por cima do veículo. A gente não vê depois, que eu acho que ela acaba caindo aqui para trás, aqui nesse ponto cego da câmera. Eu acho que aqui deve ser os resquícios da moto, mas ainda bem, né, Glauco, que o motorista foi preso, porque não pode fugir. Tem que prestar socorro, gente. Tem que parar e prestar socorro. E aquilo... Agora, Glauco, só vou te interromper porque o Lucas está chamando, é isso? Opa, mais um pouquinho? O Lucas está chamando, está entrando, ingressando lá no cemitério de Lajeado, Glauco. Então, Lucas, ouvimos teu chamado, traga as informações ao vivo. Prioridade é tua.
Pois é, Luciana, a gente está entrando agora no cemitério municipal de Lajeado, onde vai ser sepultado daqui a pouco o corpo da menina Ágata Rodrigues, de 5 anos. A gente vem acompanhando esse caso chocante desde o último sábado aqui, que abala, claro, toda a comunidade de Lajeado, Vale Taquari e também de todo o Rio Grande do Sul, que todo mundo tem acompanhado essa situação de violência contra a criança. A família acaba de chegar aqui no cemitério, foi um deslocamento curto, cerca de 150 metros, todos em silêncio absoluto nesse caminho todo. A gente consegue ver as pessoas estão de branco, sinalizando a paz, como eu havia dito anteriormente. Não o luto apenas, mas a paz. Pedido de paz para as crianças, para que outras meninas, outros meninos não tenham que viver todo esse sofrimento que a Ágata teve. Nossa, e Lucas, como é que tá, assim, como é que você sente o clima aí dos moradores da cidade? Até para saber se a cidade também foi tocada por isso. Às vezes não adianta a gente ficar falando aqui e as pessoas acharem, não, às vezes estão lá, não estão nem aí, né? Ninguém mandou ter um conhecido. Não digo estão nem aí, mas às vezes parece que assim, não é na minha casa, não é na minha família. Como é que tá o clima aí, Lucas? Você que está indo a Lajeado desde ontem. Por onde a gente passa por aqui, Luciana e Glauco, eu vou falar um pouquinho mais baixinho, que vai começar agora a cerimônia por aqui, mas por onde a gente passa, as pessoas param, nos perguntam o que está acontecendo, o que aconteceu, perguntam bastidores dessa história. A cidade toda está revoltada. Até há pouco a gente estava aqui em frente à capela do velório, pessoas que passavam pela rua, trabalhadores, até mesmo o pessoal da manutenção da cidade, o tempo todo nos chamavam para perguntar, para mostrar indignação com esse fato, demonstrar que estavam revoltadas com toda essa situação. Então a gente vê que a cidade de fato sente muito essa tragédia que aconteceu por aqui. Agora, Lu, esse momento aí, a retirada das flores, né? O Lucas dá uma descansada. Eu sei que é difícil ali fazer ao vivo, respeitar a família. A gente tenta, né? É um momento respeito, muito de luto, dolorido. Né? Agora, esse aí, certamente, de todos os momentos, deve ser o que está mais tocando a família, porque é aqueles últimos instantes. A gente já viu casos de que túmulos de crianças viraram pontos de visitação, de peregrinação, porque são anjos. Não tem culpa de nada dessa violência terrível que a gente vive. Olha só essa imagem aí. O caixão sendo conduzido, não tem como descrever. Um caixão pequeno, né? A gente não está acostumado com isso, né? É a ordem totalmente invertida das pessoas velhas morrerem e os jovens continuarem a vida, não. A gente está vendo um futuro aí nesse pequeno caixão aí. É uma coisa... é praticamente impossível a gente não se indignar quando a gente vê uma criança, né? Vítima de uma barbaridade dessas, vítima de uma violência absurda como essa. Uma criança, ela é indefesa, ela é ingênua, né? Ela é afetiva, ela confia. Ela confia, né? A pessoa dá um sorriso, ela confia. Ela transforma a vida da gente. Lu. Exato. Você vai ter filho, você vai ver como muda tudo. Eu sei que você já tem uma sensibilidade muito aflorada, mas muda completamente a percepção das coisas. Exatamente. É uma coisa que nos toca de um jeito, e eu tenho certeza, Glauco, que cada um que está nos acompanhando nesse momento está, no mínimo, chorando por dentro ao imaginar uma criança de 5 anos ser violentada, morta, jogada, nua, num rio, que foi o que aconteceu com a menina Ágata, de 5 anos. A gente coloca no lugar, né, como é que seria se fosse com a minha irmã, com a minha sobrinha, com a minha filha, com a minha neta. E a gente fica em desespero ao imaginar uma cena dessas. É duro, mas ao tem estar que fazer. na pele dessa avó, dessa mãe, dessa tia, né? E é um momento de muito sofrimento, hein, Glauco? Lu, você troca um futuro, você troca uma criança linda, como a gente vê nas imagens, por um bichinho de pelúcia para tentar se consolar. Essa é a realidade dessa família a partir de agora. Ficar com esse ursinho, imaginando que um pouco da criança vai estar ali, naquele objeto de pelúcia. Só que, assim, ó, essa dor, ela vai te corroendo. É uma coisa inexplicável, eu imagino só. E é uma saudade que fica, né, Glauco? Nossa. É uma saudade que nunca vai deixar de existir, né? Nunca. Vocês acompanham, então, nesse momento, a última despedida da Ágata, de 5 anos, essa menina linda, adorável, querida, um anjo, como o Glauco disse, uma anjinha, e que foi violentada no sábado por um conhecido da família,
foi abusada, foi morta e o corpo jogado no rio Taquari. Ela havia saído de casa para ir no mercado com um conhecido da mãe. Ela pediu, mãe, posso ir no mercado? E foi. Aí ela acabou demorando muito, a mãe notou esse atraso, viu que podia ter algo errado, viu uma viatura da Brigada Militar, avisou a polícia começou as buscas, viu esse rapaz, o Juliano, ele estava todo embarrado, inclusive arranhado, ou seja, o que indica que houve luta corporal, e aí pelo barro pensou, bom, foi até o rio. E aí encontraram o corpo, um momento de total desespero, né? Eu acho que deve cair o chão você descobrir naquele momento que seu filho, sua filha perdeu a vida de uma forma tão cruel. E aí nesse momento é a despedida dessa menina, mais uma despedida que a gente vai lembrar para sempre, né, Glauco? Sim. Vai se unir junto ao Miguel. Luciane? Diga, Lucas. Não, e até para trazer uma situação que aconteceu aqui durante o velório, a gente está um pouquinho mais afastado aqui para respeitar esse momento, né, de dor da família. Mas um relato que se teve do momento do velório é que ela estava ali com o caixão aberto e o irmãozinho dela, que é pequeno, é um irmãozinho mais novo, é uma criança muito brincalhona também, assim como as pessoas me diziam da Ágata. Ontem mesmo, quando eu conversava com a mãe, a todo momento ele brincava comigo, puxava a minha perna, puxava a perna do cinegrafista. E o que a gente tem de relato das pessoas que estavam por aqui é que a todo momento ele tentava acordar a irmã, pedia para ela acordar, que eles iriam brincar. Então, um relato muito triste, que é dolorido da gente falar isso, e que a gente teve das pessoas que estavam ali acompanhando junto com o velório, essa situação do irmãozinho tentando acordar a menina Ágata de dentro do caixão. Ai, meu Deus, que relato. Olha que coisa, que relato, Deus né? do céu. Que relato. Olha, a gente vive também isso. A gente não está apenas relatando, né, Lu? Até, olha, muita força aí, Lucas, porque eu sei que é um momento, para quem trabalha, também muito complicado. Com certeza. Essa cena que ele descreveu agora é completamente a vida real. Você imagina o que acontece no seio de uma família que perde essa criança que é uma joia. Nossa, eu tô com o coração despedaçado, Glauco. Daqui a pouco, Lucas, então, a gente volta com mais informações sobre o sepultamento e sobre as investigações da morte da menina Ágata, de 5 anos. Não consigo nem imaginar essa cena. Até tô um pouco emocionada. 12:11, perdão, gente. Vou ter que me recompor, porque imaginar o irmão dela tentando acordar é muito difícil. 12:11, vou tentar seguir em frente. Acho que o Glauco, por favor, me ajuda. É difícil, né? Tá difícil me recompor. É difícil, eu sei, eu imagino. Imaginando a cena. Mas vamos mudar de assunto, 12:11, gente. Vou tentar aqui. Tô sofrendo que nem vocês, o Glauco. Vamos falar de um acidente de trânsito, um crime, uma cena realmente totalmente inusitada, né, Glauco? Que veio de Capão da Canoa. Por favor, me conta enquanto eu tento aqui me recuperar. Pois é, Lu. Antes você falou no tal autochoque, né? Se você que está em casa nunca brincou, já deve ter visto pelo menos alguém brincar, né? No parque de diversões, aqueles carrinhos que ficam se batendo. Só que isso não é carrinho de brinquedo, é carro de verdade. E isso aconteceu em Capão da Canoa. Nós ainda buscamos mais detalhes, mais informações a respeito deste caso. O fato é que pessoas, moradores ali da região, da Avenida Rudá, em Capão da Canoa, flagraram, neste momento aí, 2 carros simplesmente batendo um no outro. Um BMW, um Onix, a gente vai ver aí na repetição. Nesse momento aí, ó, o Onix faz a conversão, o BMW vem lá atrás, aí simplesmente o Onix avança sobre o BMW, dá ré, como quem vai sair fora, só que o motorista da BMW não vai ficar assim. Vai lá e bate na porta, arrasta o carro e posteriormente então ele vai por cima do meio-fio, atropela a placa e sai em disparada. A perseguição continua longe das imagens
desta câmera aí, né, deste morador que pegou. A gente não, como eu disse, está buscando mais informações, se foi registrada ocorrência ou não. A informação extraoficial que poderia ser uma questão passional. Ah, meu Deus. Agora, eu vou te dizer o seguinte... Sabe o que parece? Né? Parece aqueles carro-choque, sabe? É isso. Carro-choque, só que da vida real, não tem a proteção. É verdade. Então eles vão, amassam. Tá sobrando dinheiro, né? Pois Porque eu fico me questionando, o seguro vai cobrir? O que eles vão dar desculpa lá depois? Irritação? Será que o seguro cobre? Irritação? Vou lá e destruo o carro, aí o seguro vai e cobre? E destruiu o carro, pelo amor de Deus. E continuou, né? Como eu disse. Continuou, exatamente. Esse carro foi em disparada e o outro foi atrás. Eu não sei o que teve mais depois. A gente está tentando essas informações, porque pela primeira... Mas olha, isso aí é o carro depois? Destruído. Exato. Perda total, né? Como a gente diz na linguagem PT. Ele bateu na frente, atrás, do lado, só faltou em cima, né? Agora, é difícil de acreditar que as pessoas vão resolver suas situações assim, batendo um carro contra o outro, né? Então vai bater a mão contra a parede, nem bate contra o outro, sei lá. Mas é inusitado ou não é, Lu? Ô, Glauco, vou te interromper. Vai. Deixa eu chamar o Guilherme Roquete, nosso especialista de carro. Ô, Guilherme, eu sei que você estava de plantão no fim de semana. Bom dia pra você. Explica um pouquinho mais essa cena inusitada no centro de Capão da Canoa. Já pensou se virar moda agora? O pessoal vai resolver as desavenças, vamos, em vez de bater, que já é um horror, né? Ali no soco, agora vamos se bater no carro. É cada vez pior, né? Olha, Luciane, é difícil até a gente imaginar o que passa na cabeça de um cidadão desses aí que inventa de fazer essas coisas, né? Mas assim, a gente ainda não tem a confirmação se esse caso foi registrado realmente na Brigada Militar ou na Polícia Civil, porque a Brigada Militar, nesse final de semana, não tinha essa informação, né? A gente não conseguiu confirmar justamente se o caso foi registrado. Agora, eu conversei nesse final de semana com algumas pessoas lá de Capão da Canoa, que nos contaram o seguinte: seria o motorista do Onix o ex-companheiro de uma mulher. Esta mulher estaria no BMW e o BMW teria deixado ela em casa. Foi quando o motorista, então, da BMW partiu para ir embora. Mas o ex-companheiro dessa mulher, de acordo com a informação com quem eu conversei com alguns moradores de lá, esse cidadão aí, ele estava inconformado com o fim do relacionamento, passou a perseguir os dois, ficou de tocaia na frente da casa e depois partiu para cima do BMW, fazendo essa arruaça total aí, né? Só que aí, Luciane, tem um determinado momento da imagem, tem uma imagem aí, uma parte dessa imagem que a gente percebe, inclusive, que o motorista do carro maior, ele chega a abrir a porta para descer para tomar satisfação. Sim. Só que aí o outro carro menor, ele acaba avançando para cima e ele diz, opa, não dá para descer aqui. Porque tu imagina aí, se o condutor desce nesse momento e aqui o motorista que a gente está vendo, ele abre a porta, mas vê que o Onix, ele dá uma ré e que vai acelerar, né? Então ele poderia ser pego, vai acelerar. Pouco, claro. Exatamente. Mas olha, eu tenho uma ideia para eles, viu, Gui? Na parte... Eles podiam deixar o carro em casa, vão aqui, acho que no Parque Tupã ali, ó, vão no carro-choque. E aí ficam... Agora, pelo amor de Deus, que papelão. Parece que saíram da quinta série e foram pegar o carro. E por dor de cotovelo, seria isso? Mas tem coisa pior aí nessa história aí, gente, que eu preciso contar pra vocês, tá? Eles saíram da Avenida Rodar, eles saíram da Avenida Rodar lá no centro de Capão da Canoa, tá? Em alta velocidade, Luciane. Eles cruzaram a Paraguaçu em alta velocidade até que esse Onix, então, possivelmente foi atingido na traseira, porque a gente vê a imagem dele batendo de frente e na porta, mas depois, quando a gente vê a imagem do carro já abandonado em alguma rua lá de Capão da Canoa, a gente percebe uma pancada forte na parte de trás. Então, possivelmente, eles estavam em alta velocidade até que o carro maior, né, que é um BMW, anda muito mais do que um Onix, certamente conseguiu tomar uma distância, acelerou muito e deu essa pancada forte aí na traseira, até que o carro menor, então, o Onix branco, ficou abandonado. Mas esses dois motoristas, eles colocaram a vida de outras pessoas em risco, porque eles andaram em alta velocidade lá em Capão da Canoa. Nossa, tá certo, Gui. Obrigada pelas informações. Olha que papelão, que fiasco esse em Capão da Canoa. Mas vão se tratar, pelo amor de Deus, esses dois aí fazendo esse fiasco ali no centro de Capão da Canoa. Agora, 12h17, vamos respirar um pouquinho? Vamos matar a saudade do André Har, que está de férias. Ele deixou um recadinho para você. Olá, pessoal, meus amigos.
Eu venho aqui para pedir a atenção de vocês nesse recado dos nossos dentistas parceiros da Sorri Fácil. Olá, boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Fernanda Teixeira e hoje estou aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 13 e 18 de setembro. No sábado, dia 18, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E agora, 12h19. Olha só, mais de 130 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil neste sábado. A ação aconteceu no Vale dos Sinos e terminou na região das Missões. Veja os detalhes no Giro Policial. 2 indivíduos que transportavam 65 quilos de cocaína para o Vale dos Sinos foram presos pela polícia. A partir deles, um endereço em São Luís Gonzaga foi descoberto. Os agentes acionaram a polícia da região das Missões e lá estavam mais 67 quilos de cocaína com alto índice de pureza. Toda a droga foi apreendida. Já em Pelotas, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com 10 quilos de maconha. A droga estava na mala no carro de transporte por aplicativo em que o suspeito viajava. O motorista de Pedro Osório contou que a viagem foi combinada por um aplicativo de caronas. Ele e o carro foram liberados. O responsável pela mala, de 20 anos, já tinha antecedentes e foi preso. 20 mil maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Palmeira das Missões. As caixas estavam no baú de uma doblô com placa do Paraná. O veículo acessava a BR-468 quando foi abordado. O motorista de 33 anos já era procurado por contrabando. Ele foi preso e a carga apreendida. Ô, Glauco, você viu aquela imagem ali, o furgãozinho, hein? Abarrotado de cigarro contrabandeado. Olha ali essa imagem. Nossa Senhora! Agora a Polícia Rodoviária Federal tá sempre de olho, né? Mas apreende droga, é cigarro contrabandeado, é mercadoria contrabandeada. Meu Deus, eles estão sempre apreendendo ali de tudo, né? É verdade, mas também não dá pra parar, né? Não dá pra parar. E eu fico impressionada como eles estão sempre de olho e sabem ali, ó. Vou parar esse carro e tá lá. Alvo certo, né? Vamos seguir então. 12h20, nós vamos voltar ao vivo para Lajeado. Após a morte da menina Ágata, de 5 anos, fica agora o alerta a pais e responsáveis. O Lucas Abate acompanhou o velório, acompanhou ali o sepultamento e tem mais informações ao vivo da cidade. Lucas. E eu quero trazer de novo, Luciane e Glauco, a informação que há pouco ali durante a cerimônia de sepultamento a gente trouxe com relação ao irmão da Ágata. A Ágata tem um irmão mais novo, uma criança de 2 anos de idade, um menino muito brincalhão, muito sorridente, assim como a própria avó e a própria mãe me falaram da Ágata, o irmão dela também é uma criança assim. E hoje, durante o velório, claro, criança não entende e é uma situação de cortar o coração que a gente conta, é que ele, ao ver a irmã no caixão, estava sendo velada com o caixão aberto, ele achava que a irmã estava dormindo e por várias vezes ele tentou acordar a irmã para chamar a irmã para brincar. Uma imagem que eu imagino que tenha sido muito triste, que é complicado da gente contar aqui e foi relatado por pessoas que estavam no velório, que o irmãozinho dela a todo momento tentava acordar a Ágata. Ô, Lucas, eu sei que você conversou com a Brigada Militar, né? Que falou justamente sobre o alerta para esse tipo de caso, casos de crianças menores de idade, vítimas de abuso, de violência. O que ela deixou de recado, hein, para você, para a gente deixar aqui para os nossos telespectadores de alerta? Alerta, cuidado acima de tudo, desconfiar de todo mundo e muitas vezes levar a sério aquela frase, pecar pelo excesso de cuidado. E a gente tem as orientações que foram dadas pela capitã Carmine, que é a comandante da Brigada Militar aqui em Lajeado.
a gente também aproveita a oportunidade para orientar as famílias a terem um diálogo aberto com suas crianças, né, seus filhos e filhas, orientando sobre qual é o carinho que pode, o carinho que não pode, né, aquele carinho que é desconfortável para a criança nas partes íntimas dela, que esse carinho não é correto, para a criança saiba que isso está errado, porque às vezes a criança não denuncia porque ela fica confusa, e também ela se sinta confiante com seus pais e responsáveis para contar o que aconteceu e isso ser apurado e o responsável depois ser punido por essa conduta, né? Nossa, esse recado, esse alerta aí da capitã Carmine, essencial. Ou seja, é preciso ter esse diálogo muito aberto. A gente fala muito em educação sexual, tem gente que acaba desvirtuando muito o assunto. Educação sexual, jogar limpo com seu filho, ter esse espaço, ter esse diálogo, explicar o que pode, o que não pode. Determinadas só papai e mamãe, determinadas coisas podem fazer, né? Ou seja, achei muito fundamental, essencial, Glauco, a dica dessa capitã, porque isso é o que pode fazer diferença, né? Sem dúvida. E tem que levar em conta o seguinte, cada temperamento é diferente do outro. Tem pessoas que são muito tímidas. Aí a maior necessidade ainda de conversar, expor todos os perigos e as possibilidades. Assim, ó, pecar pelo excesso. Foi muito bem dito pelo Lucas. Inclusive, semana passada, a gente trouxe o caso lá de Caxias do Sul, o Guilherme Fadanelli, que a família tinha abrigado um conhecido e o filho, se eu não me engano, tinha 13 anos, né, Glauco? Uhum. E ele tinha esse espaço, ele tinha esse diálogo aberto e ele imediatamente contou para os pais. E graças a essa agilidade, a essa transparência que ele tinha com a família, a Brigada Militar foi lá e prendeu em flagrante. Lucas, eu sei que também que você conversou com a mãe. Eu imagino que... Eu não sei nem se já caiu a ficha para essa mãe, né? Imagino que não. Deve estar em choque, eu Impossível ficar sem medicamento. Aqui, ó, tem que medicar uma pessoa dessas e tem que dar muito apoio psicológico. Nossa. Não pode ser diferente, né? Não pode, Lucas. Como é que... Imagino que ela deva estar totalmente abalada, mas você conversou com ela, né, Lucas? E tem um agravante nessa história toda, Luciane e Glauco, que a gente sabe, a população, as pessoas julgam. E a mãe e a avó estão sentindo muito isso. Muita gente está fazendo julgamento na internet, questionando por que a mãe deixou a filha aí, colocando culpa na mãe. E é bom te lembrar que no momento não tem nada que indique qualquer culpa, responsabilidade da mãe nisso tudo. E é um sofrimento a mais que ela está tendo nesse momento, de perder a filha e ainda estar sendo julgada por isso. E ontem eu conversei com ela e ela me contou justamente sobre esse momento em que a filha pediu para ir ao mercado com o Juliano e a gente pode ouvir agora. Ele falou, quer ir com o tio no mercado? Daí a Agatha olhou para mim, que a gente vem aqui para frente. Ela falou, mãe, eu posso ir com o tio? Eu disse, pode. E aí ela me abraçou na minha perna assim. E daí eu fiquei olhando até eles chegarem lá na esquina e eu entrei para dentro. E daí eu fiquei ali esperando. Eles saíram, era 12:30, quando foi 1h20 eu saí procurar. E nós procuramos por tudo. Nossa, 12:26, para você que está chegando agora, nós estamos acompanhando esse crime bárbaro, né, que aconteceu em Lajeado. A menina Agatha, de 5 anos, ela foi no mercado com um amigo da família, só que no meio do caminho ele decidiu, vou violentar ela, vou matar ela, e ainda jogou o corpo no rio Taquari. A mãe autorizou, conhecia ele, como o Lucas mesmo disse, ele era um cara acima de qualquer suspeita, brincava com as crianças, aquele cara de boa. Quantos abusadores são de boa? Então, aí que fica o alerta, né, Lucas? Ou seja, ele não tinha cara de abusador e a gente sempre bate nessa tecla. Abusador não tem cara. Abusador pode ser qualquer um que está dentro até da sua casa, né, Lucas? Não tem cara, não tem rosto, não tem roupa, não tem classe social. Qualquer pessoa pode ser um abusador e um abusador em potencial. Por isso é muito importante, a gente ouviu as dicas da capitã e é importante reforçar. Um diálogo muito aberto com as crianças, principalmente. Explicar onde pode e onde não pode tocar. E, infelizmente, uma situação que a realidade impõe, pecar pelo excesso, desconfiar de todos.
sempre ter aquela desconfiança, porque, infelizmente, como a gente disse, abusador não tem rosto. Ô, Lucas, antes aqui o Glauco trouxe a informação que o delegado Dinarte disse que, pela experiência, né, Glauco, ele tinha a intenção de jogar o corpo no rio. Ou seja, a polícia está trabalhando como um crime premeditado, ou seja, que houve um planejamento, ele já fez tudo isso de caso pensado? A polícia acredita e, claro, isso vai ser investigado ainda, até porque em momento algum ele falou formalmente aos policiais, mas a polícia acredita que a partir do momento em que ele foi até a casa, convidou a menina para ir ao mercado, ele já tinha tudo em mente, que levaria ela para um local para cometer o abuso e que depois ainda jogaria a menina com vida ou sem vida no rio Taquari, que foi o que aconteceu. E essa informação a gente trouxe também. Quando os bombeiros chegaram e já havia passado quase 4 horas do momento em que ela saiu da casa da mãe, que fica a cerca de 500 metros do local do crime, quando os bombeiros retiraram ela do rio, ela ainda tinha sinais vitais. Fracos, mas ainda tinha. Tanto é que foi levada ao hospital e foi reanimada, teve uma tentativa de reanimação por cerca de 20 minutos, mas quase 6 horas da tarde os médicos confirmaram a morte da menina Ágata. Ou seja, a polícia acredita sim e fortemente nessa hipótese de que tudo já era premeditado desde o início, desde o abuso e inclusive jogar a menina no rio. Nossa, Glauco, ou seja, além de tudo, ele estava pensando e planejando em cada detalhe, né? Deixa tudo ainda mais cruel ainda. É muito cruel. É claro que agora a perícia vai apontar esganadura, asfixia, afogamento, as circunstâncias exatas. Essa pessoa que cometeu isso aí tomava medicamentos, de repente estava sob efeito de drogas, tudo isso vai vir à tona, até porque, como o Lucas falou, ele não deu o depoimento oficial ainda, né? Agora, ele ficou em silêncio, né? Esse é um momento de dor. Primeiro, a gente tem que se consternar com essa situação de que não é normal e não pode ser normal, mas esperar, logicamente, pela justiça, né, Lu? Com certeza. E, Lucas, repete pra gente, ele já tinha um histórico, né? Ele não era o santinho, não. Ele já tinha passagem pela polícia, né? Já tinha passagens, já conhecia o presídio aqui de Lajeado, fica bem pertinho, até de onde a gente está agora, não tem como mostrar, mas fica a cerca de 300 metros de onde a gente fala. Teve algumas passagens por lesão corporal. Em janeiro deste ano, Luciane, ele descumpriu uma medida protetiva da Maria da Penha, que a ex-companheira dele havia pedido essa medida protetiva porque era ameaçada. Ele descumpriu a medida, foi preso, se não me engano, dia 15 de janeiro e permaneceu alguns dias no presídio. Foi solto. Em julho deste ano, também há pouco tempo, foi preso em flagrante pela Brigada Militar com uma arma de fogo. Foi levado à delegacia, detido, mas já no dia seguinte retornou para as ruas. E agora, início de setembro, ele comete esse crime brutal, volta para a cadeia, que é onde a gente espera que ele passe bastante tempo a partir de agora, até porque são crimes graves que ele cometeu, estupro de vulnerável com morte e também uma possibilidade, isso a polícia vai analisar agora, de ocultação de cadáver. E isso tudo faria uma pena de 20 a 30 anos de prisão. Ô, Lucas, você que conversou, né, com o delegado Dinarte, que foi quem recebeu o caso no plantão no fim de semana, repete pra gente sobre a investigação inicial. Tem muita gente que está ligando a TV agora, então explica um pouco qual a relação. Tem muita gente que disse, ué, mas a mãe vai deixar com um desconhecido a filha ir para o mercado? Não era bem assim, né? Havia uma amizade ali, ele frequentava, Lu, né? Eu fico pensando, Lu, esse rapaz tem antecedentes, mas será que a mãe sabia que ele tinha antecedentes? Olha, eu creio que não, né? A gente não fica, né? Chega lá um amigo e diz, peraí, qual é teu nome? Me dá tua ficha. Teu nome, vou ver lá na polícia. A gente não tem muito como saber, né? Mas conta pra gente de novo um pouco, Lucas. Então, e até o relato da própria mãe, da Thaís e da polícia, é de que era uma pessoa que era conhecido, não era uma pessoa tão próxima, mas era uma pessoa, um homem da convivência, acima de qualquer suspeita, que brincava, que chegava ali, conversava com as crianças. Tanto é que a Ágata se sentiu tranquila, se sentiu segura de ir com ele acompanhada até o mercado e pediu para a mãe. Mas sobre essa relação entre a Thaís e o Juliano, que é o agressor, que é o assassino,
A gente pode ouvir novamente o que disse o delegado Dinarte. Segundo a mãe, né, eles eram amigos há alguns meses. Eu indaguei se havia relacionamento afetivo entre eles, ela negou. Ela vinha de um processo de separação recente do pai da menina, de 7 meses. Então esse amigo frequentava a casa dela, né? Tinha amizade em comum com outros amigos dela. Mas ela não tinha muito conhecimento dele, não. Ou seja, né, Glauco, é aquilo que a gente estava dizendo, era um amigo conhecido, não é? Aquele amigo de infância, mas aí o Lucas trouxe a questão, né, de que a mãe e a avó agora estão sendo vítimas, né, de ataques, ou seja, as pessoas, como é que a mãe deixa? É muito simples, né? É muito simples as pessoas jogarem pedra agora. Quantas pessoas que a gente conhece, pensa você em casa, quantas pessoas você conhece que não é aquele melhor amigo, tá? É um vizinho, uma pessoa que você conhece, você não sabe o histórico dela, mas ela parece uma pessoa do bem, uma pessoa correta, uma pessoa que vai, às vezes, na sua casa, brinca com seus filhos. Não, você não tem uma pessoa assim? Né, Lucas? Então, às vezes as pessoas adoram julgar, mas não se colocam no lugar e nem veem como é que é a sua relação, o seu ambiente familiar, antes de ficar julgando o próximo, né? Até porque se houve algum tipo de irresponsabilidade por parte da mãe, por parte da avó, isso a polícia vai apurar, né, Lucas? E certamente é algo que a polícia vai analisar ao longo do inquérito. Só que nesse momento, a mãe, a avó, as tias, as pessoas mais próximas estão convivendo com essa situação. Estão vivendo com o luto, acabaram de enterrar a menina aqui no cemitério de Lajeado. Elas vão ir para casa, elas vão abrir o celular, vão abrir rede social. E tem muita gente fazendo esse julgamento que não é adequado, não é necessário nesse momento. E que se tiver algum problema, é a polícia que vai resolver. Então, esses ataques, infelizmente, têm abalado ainda mais a família no meio de tudo isso. E até, Luciana, aproveitar um ponto que estava algumas informações desencontradas no início sobre o Juliano, o agressor, o assassino. No início se acreditava que ele era um vizinho da família e que foi até ali e convidou a menina. Mas não, ele não é vizinho, ele mora a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro da casa da família e havia se aproximado da Thaís através de amigos, de conhecidos próximos, de conhecidos em comum, e a partir daí sim que ele se aproximou dela. Não era diretamente um vizinho levando a menina no mercado. Ô Lu, e eu quero ir mais longe. A família desse rapaz aí também está sofrendo, não pensa? Óbvio. Ninguém bota um filho no mundo para fazer essas coisas. Poxa, tem muita imaginação para achar que os pais também não estão sofrendo, né? Mas óbvio que estão, né? A gente não tem informações, mas certamente nunca imaginaram que o filho iria cometer uma atrocidade como essa, né? E, Lucas, quem sabe a gente ouve de novo aquela parte da entrevista do delegado, porque me chamou muito a atenção que é mais um delegado que está fazendo uma investigação de uma morte tão cruel de uma criança. Me lembrou muito o delegado Antônio Rax de Imbé, quando ele deu aquela entrevista coletiva e ele chorou, né? Ele chorou. Então, vamos ouvir de novo agora o delegado Dinarte, ou seja, que acabou recebendo essa ocorrência no fim de semana e conta como é que foi esse impacto entre a equipe de investigação. Vamos ouvir. Foi a ocorrência mais difícil em toda a minha carreira policial. Vários dos policiais que estavam lá na delegacia eu conheço, são experientes policiais militares. Não havia um só agente de segurança que não estivesse consternado lá. Foi difícil para muitos ali conter o choro. Muitos são pais também, né? E a revolta se misturava com a tristeza, porque a mãe estava lá também presente, com familiares da criança e amigos, né? Eu fico me perguntando, né, Glauco, como é que eu agiria se eu fosse policial num momento como esse? Ou seja, ela procurou a polícia porque a filha ainda não tinha voltado para casa. Não, e aí eles têm que dar notícia para ela que a filha não voltou para casa porque está morta e o corpo está no rio. Né? Trabalho psicológico. E tem o rito do luto agora também, que se você não sabe, essa mãe, essa família vai voltar para casa. Muitas vezes o quarto
fica montadinho lá. As pessoas não têm coragem de se desfazer daquelas lembranças materiais de uma criança que se foi da forma como foi. A roupa fica no mesmo lugar, fica com o mesmo cheiro por um certo tempo, as pessoas não lavam a roupa. E esse ursinho, agora, é a Ágata que vai ficar entre eles, o ursinho Ted, como falou o Lucas, né? Sim. E Lucas e o irmãozinho, e desde certamente ontem, nem ainda... em momento algum, Luciane. O irmãozinho dela desde nem ontem, vai... em momento algum. A gente tá aqui com delay, gente, mas calma, a gente já vai se entender. Fala, Lucas, depois a gente conversa. Não, o ursinho Ted, em momento algum, desde ontem. Ontem a gente encontrou a mãe, a Thaís, na frente de casa. Ela estava na frente de casa com alguns familiares, agarrada, pegada no ursinho Ted. Hoje, em todo momento no velório, ela ficou com o ursinho na mão. Chegou a colocar uma camisetinha que pertencia à Ágata, colocou nesse bichinho. E aqui também, durante o sepultamento, a todo momento ela segurando o brinquedo. Ela me contou ontem que era, sim, o brinquedo preferido da Ágata, que tem o cheiro, tem a lembrança, tem todas as memórias, e agora ela acaba se apegando àquilo para ter pelo menos um pouco de conforto nesse momento tão dolorido. E Lucas, o Juliano, né, ele foi preso em flagrante na tarde de sábado. Como você disse, ele está recolhido aí no presídio de Lajeado, está numa cela individual. Você já tem informações como é que vai proceder agora as investigações a partir de agora? Vai ser a Delegacia da Mulher que vai assumir o caso, né? Já assumiu a partir de hoje. Eu conversei rapidamente com o delegado Humberto, que vai assumir a investigação a partir de agora. Está se inteirando de algumas informações. O que ele me adiantou já do que se tem para frente é que eles precisam de laudos periciais, confirmar o que provocou a morte da menina. Se ela foi jogada mesmo com vida no rio, seria uma qualificadora, seria um outro recurso que poderia aumentar ainda mais a pena. Se ela foi jogada já morta, poderia pegar uma questão de ocultação de cadáver. Mas é o inquérito agora que vai ser concluído nos próximos 10 dias e depende desses laudos periciais. Vai ser concluído em 10 dias porque o Juliano já está preso, então é esse o prazo que a polícia tem. Mas é bom te recordar que o Juliano não disse nada em depoimento. Informalmente aos policiais, durante o caminho até a delegacia, ele teria, de certa forma, confessado. Mas oficialmente ele não negou nem confessou o crime, permaneceu em silêncio o tempo todo. Mas tem diversos indícios nele, Luciane. Marcas de luta corporal, o que indica que a Ágata resistiu às agressões. A roupa suja de barro, molhada, o que indica que ele foi até a margem do rio. E são esses elementos que a polícia vai se apegar agora para indiciar, para responsabilizar esse homem e colocar ele na cena do crime, já que até o momento não se tem nenhuma testemunha do crime. Agora, 12h41 para você que está chegando agora. Nós estamos trazendo todos os detalhes em relação a esse crime bárbaro em que a menina Ágata, de apenas 5 anos, foi violentada, morta, jogada no rio. O Lucas Abate, nosso repórter, está acompanhando esse caso desde ontem. Está praticamente lá direto, lá em Lajeado, ou seja, conferindo ali, em loco, todas as informações. Um detalhe importante, né, que lá no início diziam que ele era vizinho, o homem que matou. Ele não era vizinho. Vizinho a gente pensa assim, na mesma quadra. Não, ele morava mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Ok, morava ali na mesma região. Na verdade, eles eram amigos de amigos. Então, era aquela convivência, né, Glauco? De conhecidos, frequentavam a casa, um passava aí na frente da casa do outro, às vezes brincava ali com a criança. É uma relação de amizade um pouco mais superficial, né? Que a gente pode dizer assim, né, Glauco? Não é de intimidade, exatamente. Havia um grau de intimidade, mas não... Mas não era uma coisa assim de, né? Agora, tem algumas coisas aí, esses laudos são muito importantes, material genético que pode ser encontrado, até de uma forma mais, né, vamos explicar que esse corpinho, ele não pode ser cremado, claro. Não é incinerado, porque pelo processo agora, pelo inquérito, né, pode se exigir a exumação, enfim, tem uma série de regras. Sim. Esse rapaz agora
vai falar, provavelmente até pela experiência que ele tem, vai pegar um advogado, logicamente, é o direito dele, mas isso pode colaborar muito na investigação, né, Lu? Tomara que ajude também. Com certeza. Porque ele, eu acho que vai ter que confessar, né? Vai ter que confessar e dar os detalhes, né, até para facilitar aí o trabalho da polícia, porque para ele não tem escapatória não. Como o Lucas, né, disse, esses laudos, ou seja, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, vai lá, ele tem que analisar, já fizeram esse trabalho, mas isso depois vai para análise. Então, como ele disse, daqui a pouco, se a menina foi deixada com vida ali no rio, isso é uma qualificadora que a gente chama, ou seja, um agravante de crueldade, né? Ou seja, ele deixou ela ali morrendo. Então, esses detalhes, gente, pode parecer besteira, mas não. Graças a isso é que se consegue uma condenação mais justa para os assassinos, né, Lucas? É imprescindível. Por isso que, às vezes, a gente chega aqui, o fulano foi condenado por homicídio triplamente qualificado. Ou seja, tem 3 qualificadoras, 3 agravantes, ou 4 vezes. Então, tudo isso aumenta a pena, né, Lucas? E detalhes que muitas vezes a polícia colhe, obtém, e a gente não tem noção da importância. As roupas dele, Luciane, as roupas que ele estava no momento da prisão, elas foram apreendidas, estão lá na delegacia, vão para análise também. Por quê? Para colocar ele na cena do crime. Não tem câmera ali na região, nenhuma pessoa viu ele, então como é que colocam ele na cena do crime? Com as roupas sujas de barro, com o laudo que foi feito nele, que houve uma luta corporal com a menina. Enfim, esses pontos que, separados, eles até parecem, de certa forma, irrelevantes, mas a polícia monta um inquérito, monta um processo em cima de tudo isso e consegue confirmar ou não que o Juliano, o suspeito, ou enfim, o agressor, em qualquer caso, estava na cena do crime. Tá certo. Obrigada pelas informações, Lucas Abate, que acompanha esse caso desde o fim de semana, direto de Lajeado. Obrigada. Agora 12h44. E agora a gente vai trazer um caso terrível, uma jovem que foi vítima de feminicídio aqui no estado. Quem tem essas informações é o Guilherme Roquete. Ou seja, um novo feminicídio, né? Um crime, aí uma epidemia da nossa sociedade, né? Homens matando as mulheres pelo simples fato delas serem mulheres e eles acham que eles têm a posse. Ou seja, se não tá comigo, não tá com ninguém, vai morrer, né, Guilherme? Que absurdo isso. É um absurdo, Luciane, e principalmente ainda agravado pelo fato de serem 2 jovens esse casal que está envolvido nesse crime, tanto a vítima quanto o próprio agressor. A Luana Graciele, ela tinha apenas 19 anos, Luciane, 19 anos, e ela foi morta com um tiro no rosto. No rosto, é impressionante esse caso que aconteceu lá em Bom Retiro do Sul. O que foi que aconteceu por lá, eu vou te contar a partir de agora, então, Luciane. Os vizinhos ouviram um disparo nesse final da tarde, já era início da noite lá de domingo em Bom Retiro do Sul, e chamaram a polícia. Depois de terem ouvido esse disparo, então, a polícia foi até o local, chegou por lá na casa onde estava a Luana Graciele e só encontrou essa jovem deitada. Em algum local, a gente não tem o detalhamento ainda se ela estava na cama ou num sofá, por exemplo. Mas ela estava deitada dentro da casa, com um travesseiro sobre o rosto aqui. E aí os agentes, então, tiraram esse travesseiro que estava sobre o rosto, tiraram essa cobertura e perceberam então que ela estava já agredida, né? Quase morta, com um tiro no rosto. Imagina só a cena que esses policiais presenciaram quando chegaram até essa casa, Lu, lá em Bom Retiro do Sul. Uma jovem de 19 anos morta com um tiro no rosto, deitada na casa. Bom, aí o que aconteceu por lá? Testemunhas viram que logo depois desse disparo, um homem saiu dessa casa de táxi. E a suspeita, então, é que se trate do ex-namorado, do então namorado da Luana, de 22 anos. Esse homem teria fugido de lá de táxi, mas ele já tem uma série de antecedentes criminais. Tem, ó, a listinha, aquela, né? Que a gente vê lá na polícia. Sempre a listinha. Nunca vem sozinho, né? Nesse caso aí, agravado, então. A suspeita, então, né, segundo a polícia, é que ele, então, tenha atirado contra o rosto e fugido da casa. E nessa listinha aí que eu te falei, ô Luciane,
tem tráfico de drogas, posse de armas e outros crimes. Esse jovem de 22 anos, ele não foi localizado e, inclusive, o pai dele disse que não sabe do paradeiro do filho. É óbvio, o Glauco já falou isso mais cedo aqui no jornal, né? O pai não põe o filho no mundo para que ele saia por aí matando a namorada, que é assim, um absurdo, um cúmulo que isso aconteça ainda nos dias de hoje. Só que o que mais me chama a atenção desse caso, Lu e Glauco, aí vocês podem me avaliar também, é justamente o fato de ser um casal jovem, um casal que já deve ter nascido livre de preconceitos, de amarras da sociedade que a gente traz ainda. Não, um casal que era jovem, que teria muita vida ainda pela frente. Com certeza. É mais uma história, né? Se repete, né, Glauco? Ou seja, uma história de feminicídio. A gente vê que os próprios jovens já estão, então, crescendo com toda essa infeliz tradição machista. Né? Sabe o que me preocupa também, Lu? Existem crimes que a gente situa. Na região metropolitana é mais. Tem furto de carro, tem não sei... Nesse caso, feminicídio em tudo que é lugar. E pode ser um pequeno município. Nós estamos falando de Bom Retiro, né? Sim. Mas é dentro de uma realidade estadual. Que a gente lembra aqui, a polícia acha que nós somos um estado muito machista. Talvez seja a explicação. Então, muito cuidado. Quem puder, sempre ajude. Infelizmente, o perigo pode estar ali, na esquina. Com certeza, 12h48, vamos dar uma respirada, porque agora é hora de matar mais um pouco a saudade do André Har. Semana que vem ele está de volta, tá? Confira então o recadinho que ele deixou. Chegou o Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos. A entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Defender os médicos é defender a saúde. A vinheta já avisou, né? É hora do tempo. Então presta atenção, porque tem alerta na previsão do tempo. Esse sol ali fora, viu? A temperatura amena, Glauco. Tá com as horas contadas, Deixa eu falar com o Guilherme, que tá lá na rua, inclusive tá pegando sol, espero que tenha colocado o protetor solar. A Estael Cias está com ele. E antes de vocês falarem da previsão do tempo, deixa eu fazer um comentário. O que é esse festival de perroxo atrás de vocês? Olha que imagem maravilhosa. Tirando o Guilherme Roquette, o resto tá muito bonito. Lindo! Porque o Glauco é lindo, né? O Glauco é lindo. É um cara mais bonito do SBT, é o Glauco, né? É lindo. É bom deixar ele bravo. É super bom. Eu posso falar agora ou tu vai ficar aí falando se eu sou bonito ou se eu sou feio? Pode falar. E o cenário tá lindíssimo. Obrigado. Você tá aí com uma pintura. Tá. É verdade, porque assim, todas as árvores aqui do centro da Avenida Beira-Rio, elas já estão com o IP florido, então tá super bonito aqui mesmo. E eu tô bem acompanhado aqui com a Estael, porque a previsão do tempo da Estael, ela não é uma previsão, ela é a acertação do tempo para essa semana. Porque eu recebi o nosso release ali, né, da Estael na sexta-feira, e dizia, na sexta vai chover, no sábado vai parar, no domingo também vai parar, e na segunda vai parar. Agora, amanhã, Estael, o que vai acontecer? Pois é, bom dia Lu, bom dia Glauco, bom dia quem está em casa. Pois é, a gente tem um cenário de alerta, aliás, hoje já começa aos poucos a instabilidade a se formar. A gente tem esse belo dia de sol, tem ar quente chegando que a gente sente, né, Gui, aqui esse ar mais quente, e vai formar o que a gente chama de frente quente, que é quando as nuvens se formam e avançam de norte para sul. Então a gente vai começar com chuva lá na região das Missões e essa instabilidade vai passar por Santa Maria e chegar a Pelotas. Amanhã o quadro é preocupante porque tem alerta não só de chuva, mas de muitos raios. Aliás, o Rio Grande do Sul será a região no planeta com mais raios nesta terça-feira, dia 7 de setembro. Muita atenção quem for se expor, porque os raios são um risco muito grande e risco principalmente de muita chuva, volumes de 100 milímetros amanhã em partes do Rio Grande do Sul. Além disso, tem risco de vendavais localizados e também queda de granizo, que deve afetar oeste,
Centro, Sul e aqui a região metropolitana durante a terça-feira. Lá na divisa com Santa Catarina tem um pouquinho de sol. E tem um alerta, porque tu disse que é 150 milímetros, isso aí é muita chuva suficiente para alagar a rua aqui em Porto Alegre, para inundar arroio no interior, né? Exatamente, essa quantidade de chuva, ela é importante porque a gente precisa, mas é num curto espaço de tempo. Então, alagamentos, transbordamento de arroios e rios, isso deve ser consequência da chuva na terça e ainda na quarta-feira também. Luciane. E vai ser pior, Estael, do que a gente viu no fim de semana, hein? Sim, vai ser pior, mais intenso e mais abrangente. A força dos temporais preocupa porque vai trazer uma alta incidência de raios e principalmente o risco de vendavais e queda de granizo. A queda de granizo a gente sabe que também traz transtornos para a lavoura e traz para a cidade também. Então tem que ficar muito atento aos alertas de curto prazo que a gente vai monitorando e acompanhando isso durante toda a terça-feira e na quarta também. E é interessante a gente citar também, Lu, dessa questão dos raios, que a gente tem aí algumas imagens, inclusive cedidas pelo Observatório Heller e Jung lá de Taquara, porque esses raios eles preocupam bastante, porque eles podem cair, por exemplo, no meio de um campo, podem atingir alguém que está na rua, né? Aquela coisa, é perigoso. E o raio, é preciso ressaltar que ele não é só aquela descarga, ela cai na terra e acaba tendo um deslocamento horizontal. Então, toda uma região próxima onde a ocorrência do raio, ela é de perigo, ela é de risco. Ficar perto de árvores, nem pensar. Lu, fala só tu, Glauco não quero falar com o Glauco. Não, só queria então que a Estael falasse amanhã, 7 de setembro, a gente sabe que tem protestos marcados, eventos, Expo Inter. Olha, a cidade vai estar a 1000, então vai ser tudo abaixo de chuva, se não só chuva como temporal, é isso? Exatamente, vai ser um dia que a gente sabe que as pessoas querem sair para a rua, querem aproveitar, querem curtir, entre outras coisas. Mas é um dia de grande risco. Grande Porto Alegre, Centro, Oeste, Campanha, Zona Sul. Na divisa com Santa Catarina é que lá a situação é de sol, calor como hoje e chuva muito isolada. Mas do centro para o sul do estado, em direção à fronteira com o Uruguai, o cenário é de alerta nesta terça-feira e vai seguir durante a quarta também. E principalmente porque tem muita previsão aí de gente sair para a rua para a questão dos protestos, e vale esse alerta que a Estael está dando. Tá certo então, muito obrigada. Lu. Vamos então ficar alerta amanhã. Não esqueçam o guarda-chuva, porque olha, pode vir tempestade. Obrigada, Estael. Obrigada, Gui. Glauco, você ia falar alguma coisa? Não, só dizer para levar o para-raio. Quem for sair à rua. Verdade. Ai. Tá bom, Glauco. Bom, e falando na Expo Inter, né? Já é clássico, na Expo Inter com chuva. A Expo Inter recebeu quase 19 mil visitantes no primeiro fim de semana. Mas antes dos portões abrirem no sábado, olha só essa imagem que ganhou as redes sociais. Que coisa mais linda! Uma ovelhinha da raça Texel NC nasceu pesando 5 quilos. O parto levou quase 2 horas no Parque Assis Brasil, em Esteio. A ovelha-mãe, de 78 quilos, estava prenha há 5 meses. Chegada em grande estilo, hein? Lembrando que a Expo Inter vai até o próximo fim de semana. E depois do intervalo, a polêmica da suspensão de Brasil e Argentina. Que vergonha, irmãos! E ainda, olha só essa imagem. Não, olha só. Adivinhem o que aconteceu. Olha ali um cão jogador. O que será que vai? Olha lá, vai arremessar e... Ops! A gente mostra o que aconteceu depois do intervalo. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta ao vivo e é hora do esporte. Glauco Pazzo já está aqui na roda. Jeremias Werneck, se aproxime. Estou na área. E tá aí, Lu? na área. E aí, Glauco? Tudo bem? Boa tarde, Jeremias. Estou sabendo que o capitão Maicon chegou agora de manhã aqui no aeroporto, né? E muitos torcedores foram para lá recepcionar ele, Jeremias. Essas imagens são das redes sociais. A gente já vê aí, Glauco. Isso era um movimento, uma homenagem que os torcedores do Grêmio marcaram na internet, né? Então, tem dezenas de torcedores e o Maicon, ele parou, ele se emocionou, tá? Ele se emocionou com esse carinho. Essa é a imagem do Maicon chegando, ó. Ele agradece, né? Afinal de contas, 6 temporadas no Grêmio, né, Glauco? Exatamente. Ele não tinha ainda tido contato com ninguém desde a rescisão, na segunda-feira da semana passada. E o Maicon, ele falou, tá?
Ele revelou que fez um acordo, que ele não estava se sentindo legal com as lesões. E ele revelou o seguinte, ele se emocionou ao falar sobre a volta. Ele revelou que o sonho dele é voltar ao Grêmio como treinador. E ele disse que quer repetir os passos do Renato, Glauco. Bom, vamos por partes, como diria aquele, né? 248 jogos, liderança, capitão, levantou troféu. Merece, né? Merece, o torcedor tem um carinho especial pelo Maicon, até pela postura que ele teve, principalmente em clássicos grenais. É o cara que se expôs bastante. Acho que ele tem, assim, um perfil para ser técnico. Agora, isso não é tudo, logicamente, mas que tem o perfil, tem. Quero dizer o seguinte, antes da gente seguir. A atitude do Maicon ao falar, o Maicon poderia chutar o balde, gente. E o Maicon, ele não chutou o balde. Ele foi um líder do vestiário, não estando mais no vestiário, Glauco. Exatamente. Manteve a pose, né? Manteve a pose. E é uma semana importantíssima para o Grêmio. A gente já vai mostrar aí para vocês, porque a rodada do final de semana foi ruim para o Grêmio, para o Inter também, mas especialmente para o Grêmio. Eles não entraram em campo, né? Não. Mas os outros, quem entrou, acabou prejudicando o Grêmio, né? Sim, olha aí os resultados, Glauco. Que fase? O Grêmio não joga e mesmo assim vai mal. É aquela situação que, olha, vou te dizer, né? Mas faz parte, né? O Grêmio tem um jogo a menos, é bom lembrar, mas... Dois jogos a menos, mas contra adversários que a gente sabe muito bem, né? Flamengo e Atlético. Né? Aqui o que pega é o seguinte, gente. O Bahia fez 4-2 no Fortaleza, 4 gols do Rodalega, e o Bahia já deu um salto, Glauco, já disparou. A classificação, bota a classificação na tela então aí, ó. O Cuiabá também deu uma disparada, vocês vão ver. Olha lá, ó. Só a segunda página, porque infelizmente é onde está a dupla Grenal, né? E o Juventude. Todos. Olha lá. O Grêmio voltou a ser penúltimo. Nunca o vermelho combinou tão mal com o Grêmio, né? Ou seja, não combinou, né? Combinou tão mal, não combinou. Eu botei na internet que o Grêmio perdeu sem jogar e ficaram irritados comigo, mas perdeu uma posição, né, Glauco? Porque o Sport arrancou um empate com o Atlético Paranaense em Curitiba. Ninguém imaginava isso, Lu. Nossa, tá o Sport mal conseguiu um empate 0-0 com o Atlético, então em pontos o Sport passou o Grêmio. E aí aumenta a necessidade de vencer o Ceará domingo, 11 da manhã na Arena, Glauco. E já teve treino? Panela de pressão. Tem treino? Não. Acabou de treino agora, o Grêmio tá treinando. Treinando. O problema também é esse, é muito treino porque não teve jogo, 12 dias, né? Só um pouquinho, mas por falar em jogo, mas, enfim. Por falar em jogo, vamos falar então sobre o não jogo do Brasil e Argentina agora no fim de semana, gente. O que foi aquilo? Que fiasco dos irmãos, Anvisa? Explica isso, essa confusão aí. Essa é fácil, a missão é fácil explicar. Eu passo a bola, entendeu? Eu passo a bola. Explica. Muito fácil isso, né, Lu? Ô, Glauco. Não, vai ficar junto e vai ajudar a explicar também. Vamos lá. Fala, Jeremias. Começa tu, que é o mais velho. Não, é isso que eu ia dizer. O Glauco tá vendo o futebol há mais tempo. Olha como eu sou elegante. Tu já tinha visto alguma coisa assim, Glauco? Nunca. Ontem eu escrevi. Eu já apanhei em estádio. Eu já... Começou o jogo com... em estádio? Eu já apanhei da polícia no estádio. Já começou o jogo comigo em campo. Já foi interrompido o jogo que eu tava por falta de luz, por excesso de água. Agora, isso aí eu nunca tinha visto. Primeira vez. Não, impressionante, né? E aí o seguinte, gente, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi pro estádio, entrou no gramado e agora tem uma série de informações, de versões, né? Uma delas diz o seguinte, a Anvisa notificou a delegação e os argentinos não cumpriram a orientação. A Polícia Federal foi ao estádio e quem estava organizando a partida, me ajuda aí, Glauco, é delegado da partida? Delegado da partida é da Conmebol. O que é o delegado da partida? É o responsável por tudo. É o cara que manda parar, manda recomeçar, é o cara que é a autoridade máxima. Seria o piloto do avião. Bota de novo, então, as imagens bem do início. Bota de novo aí, vocês vão ver. Aí a confusão, vai aparecer um homem de paletó, de costas pro gramado. Aquele ali é o delegado da partida. Aquele homem não tá aparecendo ainda, esse é o árbitro, ele vê que tem alguma coisa acontecendo, tá? O delegado da partida tá ali com aquela máscara preta, esse homem aí, à esquerda, esse é o delegado da partida. É o cara que manda no árbitro, nos times, e ele disse pro agente da Anvisa, segura que no intervalo a gente tira os jogadores. Esse homem disse, não faz isso agora, espera, no intervalo a gente tira os jogadores. Ele disse, não pode.
esse fiscal da Anvisa. E aí aquele outro senhor lá de preto, ele entra no gramado. Aí ele já tá dentro do campo. E aí, Glauco? Bom, aí termina o jogo, né, que mal começou por sinal. E entre essas versões existe a de que um funcionário da AFA, né, da Associação de Futebol Argentino, no caso a CBF deles, preencheu todos os dados. E teria mentido, ou seja, aqueles 4 jogadores passaram pelo Reino Unido nos últimos 14 dias, não fizeram quarentena e estavam em campo, o que é proibido pela legislação brasileira. É uma vergonha. Nossa, que vergonha, hein? Antes da gente terminar, deixa eu chamar uma vinheta, porque, olha, muito fofurômetro, muita fofura. Boa, deve ser uma foto minha. Roda a vinheta. Que imagem é essa? É um cão jogador, é isso? É um campeão. Campeão, finalizador. Aonde? Vou ver. Olha lá, olha lá. Toma. Não. Isso aí é um atacante. É claro. Isso, bota o Borja, bota o Yuri Alberto no bolso. Parabéns pra ele. Mas várias se for lambidas. atacante, será que ele não estava ali impedido, não, hein? Olha como ele é elemento de surpresa. Ele vem se posicionando, ele aparece, lá vai ele, atenção. Quer reclamar, vai no VAR. Ninguém marcou ele, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, e o rabinho, a comemoração. É que se marca também, toma uma mordida, né, Glauco? Vem cá, esse gol vale, né? Se não tiver impedido, vale, né? Como impedido? Tu vai anular esse gol aí? Mas tu não tem coração, Glauco Paz? Não, mas é que tem regra, rapaz. Vamos ver, deixa eu ligar pra Anvisa, só um pouquinho. Acho que esse aí tem mais gol do que muito atacante, hein? Inclusive um atacante com nome e sobrenome, Glauco Paz. E se for da defesa, não precisa nem ter 1,90 m, viu? Pra fazer gol de cabeça. Esse é o cão de guarda. Impressionante. Impressionante. E com essa imagem, então, a gente vai encerrando nossa segunda-feira, às 7h20 da noite. Tem mais notícias com o Marcelo Chemali na segunda edição. Amanhã a gente tá de volta, porque aqui não tem feriado não, viu? Tchau, tchau. Tchau.